Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre uma filosofia de vida que eu utilizo muito e eu gostaria que tu também utilizasse, que é a vida que vale a pena ser vivida. Conteúdo top, né? Interessantíssimo, essa tu não conhecia. Então, já dá o like no vídeo aqui, servidor, que eu vou te explicar tudo direitinho logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Grana Sob Controle. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo John Lennon, sou criador do canal e ajudo servidores públicos a duplicar o patrimônio a cada 12 meses. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a filosofia da vida que vale a pena ser vivida, servidor. Bom, e para começar, deixa eu te explicar por que eu resolvi trazer esse conteúdo e o que ele tem a ver realmente com a tua jornada de duplicar o patrimônio todos os anos. A gente precisa ter bem claro para a gente que as filosofias de vida, elas têm a capacidade de nos fazer enxergar o mundo de outras formas. Essas filosofias, muitas vezes trazidas aí por filósofos, sociólogos, durante a nossa vida, fazem com que a gente possa observar as coisas sob uma outra perspectiva, ter um outro olhar sobre determinada circunstância ou sobre as escolhas que a gente vai fazer da nossa vida. E isso tem muita importância, servidor, para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas. E eu tenho certeza, servidor, que assim como serviu para mim, essa filosofia da vida que vale a pena ser vivida vai servir para ti também, servidor. Então vamos começar o conteúdo aqui bem tranquilo, bem na manha, mas eu tenho certeza que vai ser bem gostoso. E o que eu quero dizer com vida que vale a pena? Tu já parou para pensar no sentido dessas palavras? Valer a pena? Ou seja, valer, ter algum tipo de sentido, algum tipo de valor, realmente ser recompensador, gratificante? A pena. E o que é a pena? A pena, na verdade, é algo custoso, é algo que a gente não gostaria de fazer, realmente é algo que a gente, por natureza, não faria, mas que dentro daquelas circunstâncias, daquele conjunto de decisões que a gente tomou e dentro do resultado que a gente teve, valeu. Ou seja, valer a pena. São todas aquelas dores, dificuldades, desafios que a gente enfrenta para chegar a determinado objetivo e olhar para trás e dizer assim: valeu ou não valeu passar por todas essas dificuldades. E quando vale a pena, normalmente a gente passaria por tudo de novo sem pensar duas vezes. Então essas são as decisões e as ações que realmente valeram as dificuldades, valeram a pena. Servidor, e essa frase, vida que vale a pena ser vivida, ou apenas o valer a pena, ele é tão profundo, servidor, que às vezes a gente não se dá conta do peso daquilo que a gente está dizendo. Às vezes a gente fala essas palavras da boca para fora. Às vezes a gente vai num churrasco, vai num encontro, vai aí num restaurante e o pessoal pergunta: valeu a pena? E às vezes a gente não para refletir e diz que sim, mas às vezes não. Ou às vezes foi muito caro, às vezes a comida estava muito ruim, ou às vezes a companhia aí que a gente foi nesse encontro ou nesse churrasco não valeu, não saí de lá com perspectivas de vida nova, não aprendi nada, daqui a pouco foram os mesmos papos de um outro encontro. Então, será que valeu? Não valeu, entende? Então a gente às vezes não dá tanta importância para essa frase, mas a gente precisa começar a dar importância para tudo aquilo que a gente diz e para tudo aquilo que a gente vive. Então, o valer a pena precisa ser levado muito em consideração. E para tu entender um pouquinho melhor, que eu posso estar filosofando aqui e trazendo muitos conceitos estranhos, porque como assim valer a pena, vida que vale a pena ser vivida, decisões que valem a pena, que valem as dificuldades, que valem aí realmente os desafios. Eu vou te trazer um exemplo aqui bem prático, servidor, que é o seguinte: a aquisição da casa própria, a aquisição de uma residência, de um imóvel. Percebam que para tu comprar uma casa não é tão simples assim, principalmente para nós, meros mortais,
que não temos aí, não nascemos em berço de ouro, realmente não temos aí o valor inteiro, 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, para pagar à vista numa casa. Se tu tiver todo esse dinheiro, comprar direto com o proprietário é um pouco mais simples, mas mesmo assim tem algumas burocracias que tu vai entender. Olha só, servidor, como é que funciona pra gente a aquisição de um imóvel. Vê se contigo não foi assim também, servidor. A gente precisa aí começar a se planejar na nossa vida, começar a economizar, para pelo menos ou juntar todo o valor da casa, que é mais difícil, ou juntar uma parte, ou para a gente dar uma entrada realmente aí no financiamento habitacional, ou para a gente dar um lance dentro de um consórcio que a gente já faz parte, ou então para a gente adquirir uma carta de consórcio contemplada, ou N motivo, a gente precisa juntar um dinheiro. E já começa aí as dificuldades. É bem difícil a gente juntar um grande volume de dinheiro. Digamos que tu já chegou aí num patamar que é possível tu adquirir tua casa, seja por financiamento, seja por consórcio, seja direto com o proprietário. Tu vai ter que negociar, vai ter que entrar em contato, normalmente com uma imobiliária ou direto com o proprietário, vai ter que ir visitar a casa, vai ter que realmente ver se não tem nada para fazer na casa, cuidar para ver se não vai entrar aí ter um problema hidráulico na casa, elétrico, qualquer coisa que tu tenha aqui arrumar. Então tu já vai entrar toda nessa parte de negociação que também é bem delicada. Depois disso, passando por essa fase, o que tu vai ter que fazer? Bom, a documentação especificamente, a transferência do imóvel. E nisso tu vai ter que pagar o imposto de transferência, vai ter que pagar diversos registros aí no tabelionato aí imobiliário, no cartório imobiliário, que faz realmente a transferência. Nesse meio do caminho, tu vai ter que pegar um monte de certidão, tu vai ter que gastar teu tempo, esse processo pode levar aí 1 mês, 2 meses para poder fazer todo ele, então não é só comprar e transferir, tem todo um procedimento de avaliação. Depois disso ainda, fechou, deu tudo certo, passou pro teu nome, tu pagou o proprietário, tá aqui as chaves, recebeu as chaves, e aí? Aí tem todo o processo de mudança, servidor, a pessoa tem que se mudar, levar os móveis dela, ou adquirir os móveis ali na casa nova, entrar na casa, se habituar aí com regras, se for em condomínio, um apartamento, numa casa em condomínio, entre outras circunstâncias, aí tu vai se mudar realmente, servidor. Olha só quanta coisa. E aí, depois que tu entrou na casa, agora é só alegria, às vezes tem coisas pra gente decorar, deixar do jeito que a gente quer, a gente não quer assim, quer assado, quero pintar uma parede, quero fazer uma reforma, colocar alguma coisinha a mais ou a menos, mais um serviço. Olha só como só falando aqui chega a dar uma angústia de tanta coisa que tem para fazer para adquirir uma casa. Todo esse processo aqui, dependendo de quanto tempo tu levou para juntar o dinheiro, pode levar até 3, 4, 5 anos. Mas aí, do dia que tu tem o dinheiro na mão até tu conseguir usufruir da forma que tu deseja a tua própria casa, pode levar aí de 6 meses a 2 anos. Todo esse procedimento de compra, venda, negociação, entrada aí, mudança e todas as reformas que precisa fazer, digamos que seja 1 ano. Olha só todos os transtornos e desafios. Mas na maioria das vezes, principalmente quando é sofrido dessa maneira, a gente senta no sofá da casa de vez em quando, olha para tudo aquilo e diz assim: valeu a pena. Olha o peso das palavras, a profundidade, servidor. Será que a gente, em sã consciência, acreditaria que passar por tudo isso, se ralar juntando dinheiro, ter que negociar com o imobiliário e com o proprietário de imóvel, ter que pegar 1 milhão de certidão, gastar tempo, gastar dinheiro, levar uns 2 meses, depois toda uma função de mudança que não é legal, é chato, é cansativo, também pode custar bastante dinheiro. Será que isso vale? Realmente? Vale a pena? Tudo isso? Sim, servidor. Sim, vale a pena. Por quê? Por N motivos. A gente precisa entender realmente o fundamento da filosofia de vida de valer a pena, ou seja, as dificuldades, todos os desafios, todas as partes ruins daquele processo como um todo valeram, foram gratificantes no final. O objetivo foi cumprido e o sentimento que eu tenho é um sentimento bom, servidor. Então percebam que com esse exemplo da casa fica bem claro todo esse processo de valer a pena, que com a nossa vida não é muito diferente, servidor. Para a gente conseguir deixar mais claro ainda o assunto, saindo da abstratividade, que é o tema realmente da filosofia de vida que vale a pena,
uma vida que vale a pena ser vivida. Eu te trouxe o exemplo da casa aqui, que ele deixa um pouco mais prática essa situação. A gente precisa refletir sobre alguns nichos da nossa vida, como, por exemplo, profissionalmente. Às vezes a gente está num trabalho que a gente não quer realmente, mas esse trabalho a gente precisa refletir. Essa pena que é trabalhar, esse desafio que é essa dificuldade que é trabalhar nesse local, está valendo? Ou ele vai valer no futuro? Tem um objetivo de eu estar ali? A gente precisa fazer essa reflexão. Quando a gente vai aqui para a parte da saúde, às vezes a gente precisa fazer uma dieta, muitas vezes se a gente quer emagrecer, ganhar massa muscular, realmente mudar a nossa saúde, a gente precisa fazer uma atividade física. E tudo isso demanda um esforço, demanda escolhas de não comer coisas que a gente gostaria de comer, ou de ter que dedicar um tempo para realizar uma atividade física, seja aí uma luta, seja numa academia, seja num box de crossfit, seja na rua mesmo ou em casa, alguns exercícios, esteira, que seja, tu vai precisar dedicar um tempo para fazer atividade física, servidor. Será que vale? Essa pena que é deixar de fazer outras coisas que poderia estar fazendo para focar na saúde, ou deixar de comer muitas coisas que tu gostaria para comer coisas que tu não gostaria tanto, para tu ter um resultado aí na tua saúde. Será que vale? A gente precisa sempre tomar as atitudes pensando lá na frente. E na área dos relacionamentos? Muitas vezes, servidor, dentro de uma relação aí mais íntima, afetiva, a gente precisa, por exemplo, realizar tarefas que a gente não gostaria. Sabe aquela louça que tem que lavar? Às vezes a gente tem que lavar, mesmo sem gostar. Beleza, servidor? Então tem muitas tarefas que a gente faz, DRs, aquela famosa discussão de relacionamento. Às vezes a gente precisa ter, ninguém quer ter uma DR, mas muitas vezes ela é extremamente necessária. E lá na frente, quando a gente olha para trás e diz assim, bah, eu não queria ter tido aquela DR, mas valeu a pena, porque daqui a pouco teu relacionamento melhorou muito. As duas pessoas aí que compõem esse relacionamento realmente chegaram a uma conclusão, conseguiram chegar a um consenso, um acordo, e as coisas foram melhor depois daquela discussão. Olha só como isso valeu, entende? Então a gente precisa entender que algumas coisas que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz, precisa valer. E a gente só sabe que vale quando a gente faz esse tipo de coisa pensando lá no futuro, servidor. E pensando no futuro, tem aquela frase que diz: o plantio é facultativo, porém a colheita ela é obrigatória. Então, no momento do plantio, nas tuas atitudes, na tua vida, tu vai poder agir e plantar coisas boas, coisas ruins, ou não plantar. São essas três opções, e tu pode escolher qual que tu vai tomar. Se tu não plantar, lá na frente tu não colhe. A colheita ela é obrigatória, então tu vai colher e não vai ter nada para colher porque tu não plantou. O período da colheita vai vir. Tu pode plantar coisas ruins, e lá na colheita é obrigatória tu colher e tu vai colher coisas ruins. Ou tu pode plantar coisas boas, servidor. E inevitavelmente a colheita ela é obrigatória e tu vai colher coisas boas. Então essa filosofia também nos guia junto dessa filosofia da vida que vale a pena. E tem alguma outra área da vida aí que a gente pode trazer essa filosofia? Com toda certeza, a parte financeira, servidor. Claro, eu estou te dando todas essas explicações aqui para a gente chegar na parte financeira. É óbvio que sim, dentro do mundo das finanças, de uma gestão de finanças, de investimentos, o que acontece? Quando a gente está dentro aí de um plano de aumentar patrimônio, de duplicar o nosso patrimônio a cada 12 meses, de ter uma vida próspera, e isso passa por uma parte financeira, a gente precisa entender que de tudo que a gente ganha, a gente precisa guardar uma parte. Ou seja, a gente não pode usufruir do 100% do que a gente recebe, das nossas receitas. A gente precisa poupar, a gente precisa investir, a gente não pode gastar com qualquer coisa supérflua que aparece aí no nosso caminho. Existem algumas comodidades e alguns confortos, não que a gente não vai ter, que a gente vai abdicar, a gente simplesmente vai diferir quando a gente vai usufruir. Ou seja, eu prefiro não usufruir hoje de um carro muito bom, eu poderia trocar de carro, pegar um carro seminovo, um carro zero, mas eu ia arcar com financiamento, com uma parcela, ou então eu ia ter que pagar à vista esse carro e realmente
perder muito o meu patrimônio que estava preservado, ou seja, que estava rendendo para mim, dentro da minha reserva de oportunidade, para usufruir antes dessa comodidade, sendo que eu poderia esperar um pouco mais de tempo, não é bem um bem necessário, eu já tenho o carro por qualquer motivo, e usufruir lá na frente talvez até de uma forma melhor, uma forma maior, com mais conforto, com mais tempo, com mais opcionalidade. Então percebam que a gente precisa tomar as decisões com base no futuro, lembrando sempre que o plantio ele é facultativo, mas a colheita ela é obrigatória. Então, dentro das finanças, a gente tem diariamente essas oportunidades da gente pensar na vida que vale a pena. Qual pena eu estou disposto a pagar para ter uma vida próspera? Para conseguir duplicar meu patrimônio a cada 12 meses? Para conseguir me aposentar de forma tranquila? Para não depender única e exclusivamente da remuneração que o serviço público me paga? Essas são questões muito importantes, servidor. E o que eu quero trazer para ti, servidor? Bom, nesse sentido, a mensagem que eu trago para ti mais importante é que tu precisa tomar as rédeas da tua vida. Tu precisa guiar a tua vida, fazer as escolhas, tomar as decisões, por mais que elas sejam difíceis, por mais que elas sejam aí indigestas, a gente precisa tomar as decisões difíceis hoje. Não deixa a vida te levar. A música lá é muito boa, mas quando a gente está vivendo a nossa vida, não é legal deixar a vida nos levar. A gente precisa guiar a nossa vida. A gente precisa ter um objetivo claro, ter um GPS e colocar a rota correta nesse GPS para a gente chegar nos nossos objetivos. E nesse sentido, servidor, das escolhas que a gente faz hoje, das decisões que a gente precisa tomar hoje, a gente não pode deixar de falar do tema liberdade, livre-arbítrio. E quando a gente está conversando sobre tomada de decisão, fazer escolhas principalmente, a nossa capacidade de escolha é o que nos faz livre. E aí, nesse momento, eu não posso esquecer de um filósofo, sociólogo muito importante que foi Immanuel Kant. Isso mesmo. Daquele dos livros lá que tu estudou para o vestibular, que tu estudou no teu ensino médio, servidor. Não sei se tu te lembra dele, mas ele tem uma ideia bastante contraintuitiva aí do termo liberdade, livre-arbítrio. E ele diz o seguinte aqui, resumindo, claro, o pensamento dele para uma linguagem mais simples agora, que é o seguinte: tu só é livre quando tu faz aquilo que tu não quer. Como assim, John? Como assim que eu só sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero? Isso mesmo, servidor. Tu só é livre quando tu faz aquilo que tu não quer. Por quê? Porque se tu fizer somente aquilo que tu quer, que tu tem desejo, e o desejo é algo instintivo do ser humano, a gente tem diversos desejos aí de alimentação, necessidades fisiológicas, necessidades até psicológicas agora na sociedade que a gente vive, e tudo isso é desejo, é manifestado na gente por desejo. E se a gente faz tudo o que a gente tem vontade, a gente é escravo dos nossos desejos. E se a gente é escravo, a gente não tem escolha. Veio o desejo, a gente vai cumprir esse desejo. Porém, esse é o principal ponto que nos diferencia dos outros animais, servidor. Percebam, os outros animais, por natureza, eles são escravos do desejo. A forma como ele foi configurada, a mente dele, a evolução dele, da maioria dos outros animais, é a seguinte: se tu largar um pedaço de carne para um leão, ele vai comer tudo. Ele vai comer até se saciar e vai embora. Ele não tem aquele senso de escolha. Será que eu como? Será que eu não como? Será que essa carne tá boa ou não tá boa? Não, esse não é o corte que eu gosto ou que eu deixo de gostar. Será que eu não preservo uma parte para usar depois? Os macacos também. Se tu der uma banana para um macaco, ele vai descascar e vai comer. Ele não tem um senso aí, por exemplo, de não, vou preservar aqui uma banana, vou aplicar num CDB, que lá na frente eu vou ter mais bananas. Entende, servidor? Ele não tem essa noção, essa questão da escolha. Ele não faz decisões, ele não toma decisões difíceis. A gente poder escolher não fazer alguma coisa que a gente quer, ou seja, fazer coisas que a gente não quer, como por exemplo, quando a gente recebe o nosso salário, não utilizar 100% dele, porque o instinto natural é a gente utilizar todo ele até acabar. É isso que a gente quer, é isso que o nosso corpo quer. A gente trabalhou 30 dias
para receber essa remuneração. Então eu quero gastar tudo, usufruir de tudo que eu tenho direito. Mas a escolha difícil, não fazer aquilo que a gente quer, ou seja, não gastar todo o dinheiro, preservar uma parte pro futuro, isso é o que nos faz, isso é o que nos diferencia dos outros animais. Isso é o que nos faz ter liberdade. Isso é o que nos faz ter livre-arbítrio. Isso vale para o teu próprio trabalho, servidor. Imagina, quem é que quer acordar 5 horas da manhã, ter que pegar aí transporte público para chegar até o serviço, dedicar aí umas 9 horas ou mais no serviço, sendo 8 horas líquidas ou mais um pouco e mais 1 hora e meia de almoço, depois voltar para casa, fazer isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante 4 semanas, para chegar lá no final e receber a remuneração. A gente não quer passar por tudo isso para receber a remuneração, mas a gente sabe que é necessário. Ou seja, a liberdade, ela mora e ela se mostra naquilo que a gente, quando a gente faz aquilo que a gente não quer. Olha só como o pensamento de Kant agora faz um pouco mais de sentido. Eu não quero trabalhar, eu quero a remuneração. Mas seguinte, tu é livre. Tu só é livre quando tu faz aquilo que tu não quer. Ou seja, se eu trabalho, eu sei que eu tenho o salário no final do mês. Olha só que bacana esse tipo de pensamento. Porque se tu fosse escravo do desejo, tu ia ser obrigado a fazer até diversas outras coisas para conseguir o dinheiro. Olha só que legal. Então percebam como é importante a gente ter esse conhecimento. Agora também já vim para uma parte mais filosófica, eu vim numa parte mais abstrata, que a gente falou da vida que vale a pena ser vivida. Trouxe exemplo aqui prático da casa para ti. Depois a gente conversou sobre as áreas da vida em que a gente pode aplicar, e agora eu vim com as noções de Immanuel Kant, para tu entender que a gente só é livre quando a gente faz o que a gente não quer. E é isso que nos diferencia dos outros animais que não podem escolher, ou seja, são escravos do desejo. Olha só. Então, com todo esse conhecimento, o que a gente pode afirmar? Que o ser humano, nós, seres humanos, temos a incrível capacidade de escolha, a nossa liberdade de decidirmos o nosso futuro com base nas decisões, nas atitudes que a gente toma hoje, servidor. Isso é muito interessante, isso é muito legal, e isso é um ponto que os outros animais não têm. Então, não vamos agir como a maioria dos animais, vamos realmente, sem desprezar qualquer animal, claro, com toda certeza, mas vamos agir com esses benefícios que nós, seres humanos, conseguimos desenvolver. E uma vida que vale a pena, servidor, claro, é aquela na qual as penas que a gente paga são pensando lá no futuro. E conversando aqui sobre gestão de finanças, entre outros, servidor, tu dedicar algumas horas por semana para realmente se aprimorar, se desenvolver, sobretudo na questão financeira, isso é extremamente necessário, servidor. Tirar alguns minutos por dia para tu aprender um conteúdo novo, para tu aprender sobre diversos assuntos é extremamente importante. John, como que eu faço isso? Servidor, aqui trazendo só o canal Grana Sob Controle, eu vou te lembrar, toda quinta e todo sábado tem vídeos mais longos, mais completos, aí de 30 minutos a 1 hora mais ou menos, beleza? Então são 2 vídeos, vai ocupar no máximo 2 horas da tua semana. Tem mais a live Fala Servidor nas terças-feiras, lá no Instagram, no @Grana Sob Controle oficial, beleza? Vai te tomar mais 1 hora. Tem os vídeos curtinhos que eu trago diariamente aqui no canal Grana Sob Controle, são vídeos mais curtinhos, são cortes de outros vídeos aí para tu relembrar alguns pontos importantes, servidor. Então, se tu vai ver, só o Grana Sob Controle vai ocupar apenas umas 4 horas da tua vida na semana. Então, 4 horas por semana, servidor. A tua semana aí, 24 vezes 7, quanto que vai dar isso aí? Um montão de tempo, beleza? Eu quero só uma fraçãozinha disso aí na semana para tu te desenvolver, servidor. Olha só que bacana. Isso vale a pena. Lá na frente eu tenho certeza que quando tu tiver uma vida muito mais próspera, quando tu estiver duplicando o teu patrimônio todos os anos, quando tu tiver com uma saúde financeira melhor, uma segurança financeira, um conforto, tiver usufruindo dos benefícios que é se desenvolver aí financeiramente, sobretudo, eu tenho certeza que tu vai olhar para trás e dizer, valeu tirar essas 4 horas por semana e dedicar para o Grana Sob Controle. Isso é só um ponto da tua vida, beleza? Existem diversos outros que vão te ajudar a ir muito mais longe. Então tá comigo, servidor? 4 horinhas por semana aí? Isso aí dá mais ou menos uns 4 a 6 episódios de série.
deixa de olhar uma Netflix um pouco de forma mais dinâmica, digamos assim, corta alguns episódios aí de Netflix para tu te desenvolver, servidor, para tu aprender aí tanto desenvolvimento pessoal, leitura de livros, fazer uma meditação, que isso ajuda bastante a gente botar as coisas em ordem, saber o que é preciso ser feito. Tenho certeza que isso vai valer muito no futuro para ti. Dedicar algumas horinhas para assistir os conteúdos aqui do Grana Sob Controle, que traz esse conhecimento financeiro, de gestão de finanças, de mindset, de filosofias de vida, de investimentos, traz para ti aqui de forma totalmente gratuita. Então aproveita, servidor, aproveita que tu só vai precisar dedicar tempo por enquanto, mas quando tu tiver dinheiro, servidor, também te desenvolve pagando cursos, servidor. Eu tenho certeza que esses são os melhores investimentos que tu vai conseguir fazer. O tempo te dedicando para aprender e depois tempo e dinheiro te dedicando para aprender realmente coisas novas, se desenvolver. Se tu aí é da área da saúde, se tu é da área realmente da educação física, se tu é da área da parte mais prática, digamos assim, faz um curso para aprender. Se tu é mecânico, se tu é aí um eletricista, se tu é entre outras profissões aí que existem, faz um curso para te aprimorar naquilo que tu gosta, naquilo que tu realmente tem vontade. Não deixa de lado as outras coisas também, mas te especializa. O conhecimento, ele leva a gente mais longe. O conhecimento é a sementinha que a gente planta e que a gente vai colher lá na frente obrigatoriamente os resultados disso. Então, servidor, se tu tiver condições, pode investir teu tempo, pode investir teu dinheiro naquilo que tu tem vontade, beleza? O importante é tu sempre te desenvolver, servidor. E essa é uma das formas aí, um dos plantios que mais vai te dar retorno lá na frente. Lembra da noção dos juros compostos, que ele vai se acumulando ao longo do tempo? Eu tenho certeza que uma atitude boa, uma boa escolha tomada hoje, é o que mais vai te dar retorno lá no futuro. Tu tendo então um GPS, uma rota bem estabelecida para onde tu quer chegar, eu tenho certeza aí que tu abdicar de 5 horas da tua semana, tu não deixar de olhar séries para tu te desenvolver, para tu assistir aqui os conteúdos do Grana Sob Controle, entre outros conteúdos extremamente interessantes e produtivos para ti. Falando de dinheiro especificamente, deixando de comprar algum bem que tu tem muita vontade de comprar naquele momento, postergando essa compra para mais adiante, poupando aquele valor ali, tenho certeza que tudo isso no futuro vai valer muito a pena, servidor. Eu te garanto que essas penas de não fazer aquilo que a gente quer hoje, claro, pensando num objetivo futuro, lá na frente vão valer muito, vai ser muito gratificante, tu vai olhar para trás e vai ficar grato, agradecido e honrado de poder tomar essas decisões hoje, servidor. Eu espero que consiga te ajudar nessas escolhas difíceis que a vida nos traz. Bom, e depois de toda essa explicação, servidor, passando aí por uma parte mais abstrata sobre realmente a filosofia da vida que vale a pena, passando por um exemplo aí da casa de novo, vou te relembrar, vindo aqui para uma parte mais específica e conceitual do Immanuel Kant, do conceito de liberdade, de a gente ser livre somente quando a gente faz aquilo que a gente não quer, passando também aí pelas áreas nichadas da nossa vida aí, que a gente consegue aplicar essa filosofia de vida, que é a vida que vale a pena ser vivida, explicando tudo isso e passando por tudo isso da forma que eu passei, acredito que agora tem ficado muito mais simples de tu entender, servidor, como que as escolhas que a gente toma no dia a dia, na semana a semana, no mês a mês, influenciam diretamente na nossa jornada de duplicar o patrimônio a cada 12 meses, de ter uma vida próspera, de conseguir atingir os nossos objetivos. As decisões que a gente toma têm muito impacto nisso. E depois de tudo isso, eu acredito realmente que tu conseguiu entender essa filosofia de vida, da vida que vale a pena ser vivida, e que eu tenho com muito bons olhos essas filosofias. Se tu for pesquisar isso mais a fundo aí, tu vai encontrar aí os filósofos brasileiros mais proeminentes que falam desse assunto, principalmente aí o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, o Pondé, entre outros aí, que conseguem abordar esse assunto de uma forma também
muito esclarecida e vão te dar outras perspectivas de vida. Mas, antes de tu ir embora do meu vídeo, servidor, me conta aqui nos comentários, e aí, se tu vai pagar as penas necessárias para conseguir duplicar teu patrimônio a cada 12 meses. Para tu conseguir ter uma vida próspera, tu tá disposto a pagar as penas, a passar pelas dificuldades hoje, escolher não usufruir de alguma coisa hoje para lá na frente tu ter uma aposentadoria top, sem preocupação? Conta para mim aqui nos comentários se tu vai ter lá no futuro uma vida próspera, com base nas escolhas que tu fizer hoje. E antes de ir embora, depois do comentário, já deixa o like no vídeo, servidor. Isso ajuda muito o canal a crescer. A gente está conseguindo aí atingir bastante servidores, mas a gente quer explodir esse YouTube aqui, beleza, servidor? Então, bota o dedo no like aí, realmente ajuda o canal a crescer. Se tu não é inscrito, servidor, tu tá dando muita bobeira, cara. Para de dar bobeira e toma essa decisão, que não é nada difícil, basta tu clicar aqui no inscrever-se, que está aparecendo aqui embaixo, e já ativa o sininho para tu não perder os conteúdos aí, como eu te disse, diariamente os vídeos curtinhos aí, beleza? Com noções completas aí de algum assunto, e quintas e sábados tem os vídeos completões aí, realmente os vídeos maiores, beleza? Com conteúdo mais denso, como esse que eu trago aqui para ti hoje. E não esquece de seguir lá nas redes sociais, principalmente no @grana sob controle oficial no Instagram. Lá, todas as terças, às 19 horas, nós temos a live Fala Servidor, e no Facebook, @grana sob controle. Beleza, servidor? Nos siga, então, nas redes sociais. E se tu conhece alguém aí que realmente precisa entender um pouquinho mais sobre essas filosofias de vida que eu trouxe aqui para ti, essa forma de ver o mundo, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, beleza? Joga aí no grupo do serviço, joga aí no grupo da família, compartilha com o máximo de pessoas que tu conseguir. Isso aí também vai ajudar os próprios servidores públicos e as pessoas em geral. Esse vídeo aqui é mais do que para servidores, é para muito mais gente, para entender essa filosofia de vida. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, nesse vídeo longo. Tenho certeza que essa decisão não foi fácil, dedicar esse tempo, mas eu tenho certeza que essa pena que tu pagou de assistir esses mais de 30 minutos de vídeo vão valer muito para ti no futuro. Muito obrigado então, e até o próximo vídeo.